Vamos lá, pessoal, para o último vídeo da aula de hoje. A gente parou nessas funções nitrogenadas. Então, agora a gente vai dar sequência das funções nitrogenadas. Então, vamos lá. Nós temos as funções agora sulfuradas. Se são sulfuradas é porque tem enxofre na sua estrutura, né? Ela tem enxofre na sua estrutura. Então, vamos lá. Você tem sulfuradas dois grandes grupos, os tios e os ácidos sulfônicos. Só que esses tios são muito complexos. Porque o que é tio na química e não na orgânica? Tio na química é a substituição do oxigênio por um enxofre. Por exemplo, ácido ciânico, HCNO. Quem é o ácido tiociânico? HCNS. E ele não é orgânico. Você trocou o oxigênio por um enxofre. Aí você chama isso de ácido tiociânico. Ácido sulfúrico, H2SO4. Ácido tiosulfúrico, H2. Como ele já tem um S, ele vai ganhar mais um S, S2, e vai perder um oxigênio, O3. H2S2O3 é o ácido tiosulfúrico. Então a expressão tio, na química como um todo, independente se é orgânica, é a troca de um oxigênio por um enxofre. Então, nessa perspectiva, você tem tiol, que vem de álcool. O álcool era OH, perdeu o O e entrou enxofre, aí virou tiol. Você tem o tioéter, porque vem do éter, que tinha um O. Saiu o O, entrou enxofre. Você tem um tioéster, era um éster, o O do éster saiu e entrou enxofre. Tiocetona, era o O da cetona, saiu o O da cetona e entrou enxofre. Tiofenol, era o O do OH ligado ao anel aromático, a R era anel aromático, e agora entrou enxofre, tiofenol. Então esses são os tios da química orgânica. O interesse desses tios é porque com a base de enxofre, sempre é um composto com cheiro marcante, com cheiro característico. Então, geralmente, esses tios são usados como traçadores ou marcadores de reações químicas. Um exemplo, a mistura de hidrocarbonetos que formam o chamado gás de cozinha é o C3 e o C4, é o propano e o butano, os dois gases. Mas como eles são hidrocarbonetos, eles não têm cheiro. Como é que eu vou usar um botijão na minha casa, né, como combustível, e ele não tem cheiro? E se ele escapa, como é que eu vou saber? Né? Então, por meio de segurança, tem que colocar uma outra substância que seja mais leve do que eles dois, mas com um cheiro marcante, já que eles não têm cheiro. E aí se coloca o metiltiol ou metilmercaptan, como é conhecido no comércio. Esse no comércio, além de tiol, é chamado de hidrogênio sulfeto ou mercaptan. Esse, além de tioéter, é chamado sulfeto orgânico. Os demais não. Esses dois são os mais importantes. Então ele tem o CH3SH, que é o metiltiol ou metilmercaptan, e você coloca na mistura de propano e butano. Quando o gás escapa, esse tiol é muito mais leve, com um cheiro marcante, aí ele avisa que o gás está escapando. Aí você vai lá e fecha. Ok? Um outro grupo dos compostos de enxofre é o ácido sulfônico. E aí eu chamo logo a atenção. O ácido sulfônico é extremamente ácido, é a função mais ácida orgânica. Não são os ácidos carboxílicos, são os ácidos sulfônicos. E por que ele é extremamente ácido? Porque ele vem do ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é H2SO4. O H2SO4 perdeu o grupo HO. Quando ele perde o grupo HO, ele vira SO3H. Como ele virou SO3H, a gente chama esse grupo de sulfônico. Aí esse grupo encosta na cadeia carbônica, formando o ácido sulfônico. Como ele vem do ácido sulfúrico extremamente forte, esse ácido é o ácido mais forte que nós temos. E esses ácidos sulfônicos são responsáveis pela fabricação de detergentes, de shampoo. E essa é a grande diferença entre um detergente e um sabão. Os dois são sais, mas o sabão é um sal proveniente de ácido graxo. Então o sabão termina com carboxila, C dupla O e mais um metal lá para formar o sal, o sódio, o potássio. Já o detergente, não, ele não termina com carboxila, termina com SO3-, que o H sai e entra lá o metal. Então você tem a diferença entre sabão e detergente, você percebe logo. O sabão obrigatoriamente tem que ter carboxila no final e o detergente não. Pode ser que o detergente não venha de ácido sulfônico, mas ele não tem carboxila. Ok? E aí você tem um grupo de enxofre. Aí você tem outras funções que é chamadas de funções organometálicas. Se o nome é organometálica, é porque tem metal na sua estrutura. Né? Ele tem metal na sua estrutura. O mais famoso é o composto de Grignard.
que é responsável por várias reações orgânicas que a Constec já usou, que é a fabricação de álcool primário, secundário e terciário. Então, o que é um composto de Grignard? É o magnésio, que é da família 2A, então precisa de duas ligações. Um ele fez com halogênio qualquer. Esse X é qualquer halogênio, não necessariamente o cloro. Ele pode ser o cloro, o flúor, o bromo, o iodo. E a outra ligação magnésia com a cadeia carbônica, formando o composto de Grignard, porque foi o Grignard que produziu. Então, esse é um composto de Grignard. É um composto muito usado na química da Consultec, lá na parte de reações de produção de álcool. Por exemplo, quando falta álcool proveniente da cana-de-açúcar nesse país, o álcool sintético é produzido a partir da reação do composto de Grignard, com um aldeído. Né? E aí você produz o álcool sintético. Se você reagir com cetona, você produz um álcool terciário. Né? Com o aldeído, forma aldeído, um álcool primário. Com o aldeído qualquer, um álcool secundário. Então você vai ter essas reações depois que vai. Mas por enquanto estou dizendo, chamando a atenção, que é o composto metálico, organometálico mais importante. São os compostos de Grignard. Você tem o metil lítio, os compostos de lítio, os compostos de zinco, são chamados de Frank-Lane, e os compostos de alumínio. Não tem tanta importância. Os mais importantes são de Grignard. Antigamente tinha um importante aqui com chumbo, porque era usado como antidetonante da gasolina. Como ele é cancerígeno, ele foi retirado, então perdeu a sua importância. Ok? São os compostos organometálicos. Bom, aí eu terminei a identificação das funções e eu vou ter aí as séries orgânicas, que são 3 séries orgânicas. Sabia porque são 3 séries orgânicas? Fácil de reconhecer. Porque a nomenclatura que eu não comentei, mas vocês já viram, a nomenclatura oficial divide o composto em 3 partes. Prefixo, que dá o número de carbonos, infixo, que dá o grau de saturação, e sufixo, que reconhece a função. Então eu tenho assim, octanol, octa 8, AN saturado, O é álcool. Octenol, octa 8, EN porque tem duplo. Octinol, 8, IN porque tem ligação tripla, O porque é álcool. Ou uma hidroxila, dependendo da posição, aí pode ser que não seja álcool. Mas pode ser que seja álcool, viu? A questão do IN não garante não ser álcool. Bom, mas dividir em 3 partes. Então, são 3 séries. Qual é a série homóloga? A série homóloga só altera o prefixo aí. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Mantém-se a saturação e a função é a mesma, mantém o sufixo. Então, mantém o infixo e o sufixo. Não precisa vir em ordem. Posso botar um com 1 carbono, com 10, outro com 20. É uma série homóloga. Série homóloga difere apenas no prefixo. Então, pertence à mesma função, já que só difere no prefixo. Isso que a gente chama de série homóloga. Ok, pessoal? Uma série homóloga, a diferença é apenas no prefixo. Mantém o infixo, o grau de saturação, e o sufixo, a função. Só muda o prefixo, o número de átomos de carbono. Série isóloga. Bom, série isóloga mantém o prefixo. Observe que o prefixo é o mesmo. 3 carbonos, 3 carbonos, 3 carbonos. Mantém o sufixo, a função é a mesma, mas mudou o infixo, mudou o grau de saturação. Aqui é AN, aqui é EN, aqui é IN. Então, na série isóloga, você só muda o infixo. É a série mais curta. Geralmente só tem 3 em sequência. Porque é AN, EN, IN. A não ser que o vestibular queira complicar, bota de EN, de IN, tri-IN. Mas só está mudando o infixo, é uma série isóloga. Se pertence à mesma função, a função não foi mudada, mas é uma série isóloga, não é homóloga porque não mudou o número de carbonos. Mudou foi o grau de saturação. Por isso que ela não é homóloga, ela é isóloga. Mudou o infixo, é uma série isóloga. E série heteróloga. Mantém o prefixo, mantém o infixo, mas muda o sufixo, ou seja, muda a função. O número de carbonos é o mesmo, é 3, 3, 3, 3. O grau de saturação é a mesma, mas mudou a função. Aqui é hidrocarboneto, aqui é um aldeído, aqui é uma amina, aqui é um álcool. Então, essas 3 séries orgânicas, elas estão vinculadas ao prefixo, homóloga, infixo, isóloga, sufixo, heteróloga. Mudou o prefixo, homóloga. Mudou o infixo, isóloga. Mudou o sufixo, heteróloga. E a heteróloga é a única série que pode existir o fenômeno da isomeria, porque a isomeria tem a mesma forma molecular e mudar a arrumação dos átomos. Na heteróloga pode ter isomeria, mas nas outras duas impossível, porque se muda o prefixo, muda o número de carbono, então já não pode ser isômeros.
Se mudou em fixo, muda o grau de saturação. Se mudar o grau de saturação, muda o número de hidrogênio. Então já não pode ser isômero. Só quem pode ter isomeria, não estou dizendo que aí tem, mas quem pode ter isomeria é a célula heteróloga, dependendo da representação que ele faça. Ok, pessoal? Os slides terminam aqui, os 3 vídeos propostos para vocês para a aula dessa quarta-feira. Logo em seguida tem uma lista de exercício com questões variadas, 20 questões variadas, e eu também estou à disposição no plantão do grupo lá do Média Advance. Além desse horário, estou à disposição no meu celular, no meu zap, 98855.000. Ok, pessoal? Não desistam, insistam com muita garra nesse processo todo. Esse processo de pandemia pegou todos nós de surpresa, não só vocês, como os professores também. Agradeço antecipadamente todo o carinho e a paciência com as minhas aulas, né? E foque no estudo de vocês, tá certo? Foque no estudo de vocês, que o G8 está aqui para dar todo o suporte necessário para a sua aprovação e para o seu aumento de conhecimento, ok? Sempre, no outro dia, o homem não é mais o mesmo. A gente está sempre evoluindo, não existe involução, né? Sempre é um processo de evolução. Somos melhores do que fomos ontem e vamos ser inferiores ao que seremos amanhã. Isso sempre, porque o processo de evolução está garantido para todos os seres, né? Não só nessa etapa da vida, em outras etapas, em outros processos de vida, ok? Fiquem em paz. Estou aqui à disposição de vocês. Um grande abraço. Sintam com toda a energia de paz e harmonia.